Bora falar agora sobre o Vasco e a busca por um zagueiro. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol querendo saber se o Wallace, zagueiro revelado no Cruzeiro, com passagens por Lazio, Mônaco, Turquia, China, até que ele deixou o Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos no dia 30 de junho. Se esse atleta interessa ao Vasco, o nome dele e o do Marlon têm sido bastante debatidos entre torcedores vascaínos. Uma fonte, essa vascaína, afirmou o seguinte, abre aspas, nunca falamos sobre o Wallace, aqui fecha aspas, descartemos esse nome. Em relação ao Marlon, ex-jogador do Fluminense, existe uma grande dúvida sobre a capacidade física dele depois de o atleta ter sido reprovado nos exames médicos no Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O jogador estava fechado com o time do Hernan Crespo, mas foi barrado e desde então está livre no mercado. Até por conta disso e da dificuldade de encontrar um zagueiro que chegue para ser titular, o Vasco já cogita abrir mão da contratação de um desempregado e investir nos atletas da base. Hoje, aqueles com maior condição são o Lincoln e o Luiz Gustavo, que inclusive já fazem parte do elenco profissional, treinando ao lado do Léo Pelé, do João Vitor, do Maicon e também do Robert Rojas. E você, o que pensa sobre o Vasco não ter conseguido contratar um zagueiro na janela de transferência? Já usa o espaço para comentário e avalia. Combinado? Sem mais delongas, vamos às informações deste domingo movimentado, domingo com muitas notícias. Primeiramente, o giro de informações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. O presidente Pedrinho, em entrevista ao canal do Igor Rodrigues, fez muitas revelações, falou tudo. Vamos começar aqui sobre a situação do zagueiro Ian Vlagnovic em relação ao time argentino Newell's Old Boys. Ele falou o seguinte, a questão do Ian estava bem encaminhada, mas o Newell's tinha uma resistência por causa da 777 Partners não ter honrado os compromissos em relação ao volante Juan Sforza. A gente explicou que era uma outra gestão, mas eles botavam sempre um novo empecilho. Então acabou dentro da negociação, por mais que foi revelado agora, se tornou aquela novela, né? O Newell's Old Boys com aquela desconfiança em relação a outra gestão da 777 Partners. E claro, a questão do tempo, né? O Vasco tentou essa contratação do Ian Vlagnovic nas últimas horas da janela de transferência. E por fim, o Newell's Old Boys mandou o documento assinado somente depois de meia-noite, né? Depois do último dia, que era o 2 de setembro, no último dia da janela. E em relação ao problema com a 777, a gente não esperava e por isso não finalizamos a contratação. E o Vasco acabou ficando para a última hora e não conseguiu reforçar o principal setor, né? A principal questão ali, que é o setor defensivo. Bom, ainda falando mais sobre a questão de zagueiros, Pedrinho falou e abriu o jogo em relação a outros zagueiros que pediram valores absurdos, valores que chegam, por exemplo, ao nível do Felipe Coutinho. E o Pedrinho falou o seguinte, eu não vou causar nenhum dano. Esse é o preço de uma gestão responsável. E nessa questão, por exemplo, em conversas, uma conversa informal ali com o presidente Pedrinho, ele nos revelou que hoje, por exemplo, o Felipe Coutinho ele se paga, né, com o plano de sócios do Vasco, que dobrou depois da chegada do Felipe Coutinho, de 33 mil para mais de 65 mil sócios torcedores. E nisso tem essa facilidade. Só que o Vasco, por ter uma folha salarial ali na faixa dos 17 milhões, não ia entrar em nenhum leilão em questão de salário para um jogador contratado de última hora na questão de ser um zagueiro de nome. E agora, como trouxemos a informação pela manhã, a ideia inicial do presidente Pedrinho é apostar na base. O Vasco tem hoje os novos jogadores do Vasco, comandado pelo Paiva, como o Lincoln e também o Luiz Gustavo. A informação que nós trouxemos, segundo a jornalista Emanuele Ribeiro, é que o Vasco vai apostar na base e dar minutagem a esses garotos. Com isso, fechando a janela no dia 2 e por jogadores que estão livres no mercado até amanhã, segunda-feira, dia 9, o Vasco só conta com João Vitor, Maicon, Léo, Robert Rojas para a zaga. Informação que nós tivemos na tarde de hoje é que o zagueiro Léo, inclusive, deve ser titular na partida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, valendo o jogo da volta na Copa do Brasil.
E um detalhe, né? Lembrando que o João Vitor está fora dessa partida, está suspenso dessa partida, já que recebeu cartão vermelho no jogo da ida em São Januário contra o Atlético Paranaense. O Pedrinho também falou em questão sobre a folha salarial, que a folha salarial do Vasco está entre as 5 maiores folhas do Brasil, o que é uma loucura, porque o nosso orçamento não permite isso. Eu não poderia dar continuidade, precisei fechar a torneira, mas fechar a torneira é sempre muito ruim, né? Todo mundo quer a torneira aberta, completou, portanto, o presidente Pedrinho em entrevista ao canal do Igor Rodrigues. Bom, galera, amanhã temos mais informações sobre essa questão, sobre essas informações do Vasco. Vamos mudar aqui de assunto. Sem mais delongas.